Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado pela audiência de vocês e também muito obrigado a Morelli pelo convite para participar dessa maratona, segunda Maratona Morelli. As apresentações já foram feitas, eu moro no Rio de Janeiro e também tenho uma clínica com a doutora Maria Lúcia Mucha na Barra da Tijuca. Muito bem, o assunto que me foi até solicitado pela organização dessa segunda maratona foi a respeito de finalização tratamento ortodôntico. 10 passos para o sucesso. Eu dividi essa apresentação em 4 partes. Uma introdução, a parte principal 10 passos, um resumo e as conclusões. Vamos à primeira parte. Vamos falar de ortodontia. Deixa eu apresentar alguns casos clínicos como uma introdução. Um primeiro caso, iniciou o tratamento em 1987. Um menino com 9 anos de idade, uma classe 2, terço inferior aumentado, uma grande retrusão mandibular, um aspecto típico de classe 2. Modelos do caso, dá para ver a severidade da classe 2. Radiografias também, os detalhes de um terço inferior aumentado, uma confusão em relação a dentes ainda retidos, impactados, e tratamento foi realizado. O tratamento foi concluído em 1990, o menino com 12 anos e o resultado obtido. Vamos em frente. Aos 15 anos de idade, o resultado está bastante estável, bastante interessante do meu ponto de vista. Uma comparação dos 9 aos 15 aos 22 anos de idade. Observem a melhora no aspecto facial, a melhora na posição do mento, a melhora dos nossos objetivos ou a excelência no resultado do tratamento. 23 anos pós-tratamento. Como estaria essa oclusão? Parece bastante interessante. 23 anos pós-tratamento. Sorriso, detalhes dos incisivos, a classe 2. Vamos ver um segundo caso, uma miscelânea de casos, casos do dia a dia do consultório. Uma paciente adulta, portadora de classe 3, iniciou o tratamento em 91. O aspecto da face tem um aspecto levemente de classe 3, iniciou o tratamento em 91, a relação superior-inferior não está adequada, obviamente é uma relação de classe 3, incisivos praticamente cruzados, laterais, e os modelos evidenciando mais claramente a falta de relação da arcada superior com a arcada inferior, ou as marcas ilustrando a diferença entre as arcadas que necessitam ser corrigidas. O tratamento foi realizado apenas com ortodontia, abordagem ortodôntica. O resultado 93, o aspecto facial não houve piora, é aceitável, agradável. A oclusão, diria que aspectos muito interessantes, muito agradáveis. Os modelos, todos os dentes foram mantidos, inclusive os terceiros molares. Terceiros molares foram incluídos, inclusive, no tratamento. Vou comentar isso mais adiante também. E 10 anos pós-tratamento. Praticamente a mesma situação do final do tratamento. Vamos mais à frente ainda, 20 anos pós-tratamento. É isso que eu quero mostrar e discutir com os senhores. 20 anos de tratamento. O que será que aconteceu com a oclusão? Todos os dentes ainda mantidos e terceiros molares presentes em função e basicamente o mesmo resultado. Perguntas. Como obter resultados funcionais, estéticos e estáveis a longo prazo? É isso que nós vamos conversar daqui a pouco. Deixa eu mostrar mais uns 2, 3 casos para discutirmos essa questão. Um caso cirúrgico, miscelânea, diversos casos do dia a dia do consultório. Óbvio que um aspecto facial bastante prejudicado, característico de classe 3, a oclusão com mais desarmonias, mordida cruzada, mordida aberta, classe 3, falta de espaço no arco inferior, falta de coordenação dos arcos dentários, um preparo ortodôntico, a testagem desse preparo ortodôntico antes da realização da cirurgia com modelos adequados, isso é antes da cirurgia, é um progresso, testando o preparo. O caso, então, preparado para a cirurgia, ganchos soldados de uma forma mais antiga ainda de preparo para a ortodontia, porque eu quero mostrar casos em longo prazo. Uma avaliação do progresso, o inicial, o progresso, final do tratamento.
e a oclusão obtida com uma abordagem ortocirúrgica. E em longo prazo, 23 anos pós-tratamento. 23 anos. A oclusão está bastante interessante, bastante estável. Por que essa oclusão também é estável? Vamos discutir isso. Uma vista mais aproximada, de frente, de um lado, 23 anos pós-tratamento. Outro lado. Vamos ver mais um caso e vamos às partes mais interessantes. Mais dois casos. Uma paciente, um caso de extrações. Esse caso iniciou o tratamento em 84. Inclusive, nesses slides dá para ver alguns detalhes dessas datas, mas não vem ao caso. Os modelos, mordida cruzada, necessidade de uma expansão maxilar, uma disjunção da sutura palatina mediana, mas ainda assim considerou-se que haveria falta de espaço. Em outras palavras, necessidade de extrações de pré-molares. Um caso de extrações. Ao final do tratamento, com a extração de 4 pré-molares, o resultado obtido, um bom aspecto facial mantido, 15 anos pós-tratamento. 15 anos. Me levou ao convite de casamento, fotografei. Vamos mais à frente ainda. Tem as datas aí, não estou chamando a atenção de todos os detalhes. 27 anos pós-tratamento. Essas fotografias foram obtidas em 2014. Atualmente seria um tempo bem maior. Vou chamá-la para uma próxima apresentação. 27 anos. Aquele tempo não se continha muitos anos, 23 anos pós-contenção. As arcadas, foi uma boa troca, 7 milímetros de diâmetro médio distal dos pré-molares por 10, 11 milímetros, mantendo terceiros molares. A situação dos incisivos, 27 anos após, 23 anos pós-contenção e sorriso. Mais adiante vamos falar um pouquinho também sobre detalhes e sorriso. Tá bom, um último caso para entrar numa parte mais importante da nossa apresentação. Um caso normal do dia a dia, um caso de classe 2 subdivisão, a relação de classe 2 apenas do lado direito, e um bom aspecto facial, outros aspectos aí não compensa comentar nesse momento. Vejam a falta de relação apenas do lado direito, classe 2, classe 1, uma relação do lado esquerdo de classe 1, forma dos arcos. Final do tratamento, 2002, o resultado obtido, modelos obtidos ao final do tratamento, a oclusão obtida. Afinal, a pergunta pode ser repetida. Foi uma boa finalização do tratamento ortodôntico? Não é essa a pergunta mais adequada. A pergunta mais adequada é por que foi ou não foi um bom resultado do tratamento ortodôntico? Vi 11 anos pós-tratamento, 11 anos pós-tratamento, 11 anos e 10 meses pós-tratamento, lado mais crítico da relação de classe 2. Vamos à parte principal. 10 passos. Quais seriam eles? 10 passos para o sucesso na finalização. Defina seus objetivos. Tenha uma lista de conferência, verificação. Aprimore a montagem do aparelho. Remonte o aparelho. Faça ajustes nos arcos. Observe face, dentes e sorriso, não o aparelho nessa fase. Aprimore a oclusão funcional. Recontorne dentes anatomicamente. Planeje a contenção e planeje a remoção do aparelho. Vamos discutir rapidamente esses detalhes e alguns com um pouco mais de tempo. Primeiro grande objetivo. Qual é? Defina os seus objetivos. Por que isso é importante? Nesse artigo de 2017, elaborado por diretores e ex-diretores do Board Americano de Ortodontia, ao avaliarem casos submetidos por ortodontistas americanos ao Board Americano, eles constataram erros mais frequentes na apresentação dos planos de tratamento e, consequentemente, dos resultados do tratamento. Qual era um erro muito comum? Vou aumentar e traduzir. Qual é? Objetivos de tratamento inadequados. Importante, definir aonde nós queremos chegar. Meus objetivos, de uma maneira geral, todos vocês conhecem, mas vou repetir: uma ótima saúde bucal, uma ótima estética, uma ótima oclusão, uma ótima função e, obviamente, como mostrei para vocês, uma ótima estabilidade. Muito rapidamente. Desculpe, eu estou acelerado. A ótima saúde bucal
significa a manutenção da saúde dos dentes, das estruturas de suporte e de todos os outros componentes do sistema mastigatório. Não é só do dente. Dente, gengiva, músculo, articulações e assim por diante. Essa é a definição de um autor de prótese. O que mais? Muito rápido, só para citar. Estética facial. Obter ao final do tratamento um perfil mais reto, ortognático. Melhorar esse queixo, esse mento na face dos pacientes, como nesse caso de classe 2. Mais detalhes dessa estética facial. Terço inferior da face, uma boa relação entre nariz, lábio superior, lábio inferior e mento. Ou, em outras palavras, podemos aplicar algumas linhas, planos ou medidas para avaliar mais objetivamente essas características. Esse é o meu objetivo em termos de estética do terço inferior da face. Obviamente que há casos que nós vamos ter que recorrer à cirurgia ortognática, às simetrias faciais, um preparo ortodôntico, para melhorar tanto a estética facial como dentária. O resultado de um preparo ortodôntico, cirurgia ortognática e objetivos estéticos, tanto faciais como dentários. Entrou uma coisa aqui que eu não sei o que é. O que eu fiz de errado? A minha apresentação, a sua tem? Não, beleza. Oclusão, terceiro item. Vamos discutir com mais detalhes quais as características desse relacionamento superior e inferior como nossos objetivos. Função, todos também conhecem esses aspectos, só estou repetindo. Um caso de classe 2, tratamento foi realizado, tratamento foi concluído. O que eu pretendo obter nos meus objetivos de oclusão? Uma relação cêntrica coincidindo com máxima intercuspidação ou contatos oclusais estáveis. O que mais? Uma boa guia incisal, guia pelos dentes caninos e guia pelo canino do outro lado. Sim. E estabilidade. Mostrei para vocês uma variedade de casos estáveis há 10, 20, praticamente 30 anos depois. Segundo objetivo, segundo passo, segundo ponto. Tenha uma lista de verificação, tenha uma lista de avaliação antes da remoção do aparelho, tenha uma checklist. A minha checklist segue uma hierarquia, tópicos que eu considero importante. Saúde bucal, de novo, estética, oclusão, função, estabilidade, considerações gerais sobre o tratamento e as conclusões do caso do tratamento realizado. Muito rapidamente, para apresentar a minha lista de verificação. Saúde bucal, ausência de cáries, descalcificações, recessões periodontais, reabsorções radiculares e a presença de um bom paralelismo radicular. Sim, quero obter isso como objetivo de ótima saúde bucal. Estética. Primeiro, uma estética de face. Simetria, proporções, a face em perfil, um perfil mais ortognático, um terço inferior podemos utilizar linhas. Eu adoto como um critério acadêmico a linha S de Steiner. Linhas para avaliar essa relação do nariz, lábio superior, lábio inferior e mento. Sim. Estética dentária, lábios em repouso, vamos comentar mais adiante alguma coisa. Sorriso, como se apresentam as bordas dos dentes superiores, ou a linha do sorriso, o contorno, a exposição gengival, a exposição dos incisivos, forma e posição, tamanho desses dentes, proporções em visualizações ideais. Sim, quero obter esses resultados. Oclusão. Uma vista oclusal como primeiro critério, corretos pontos de contato, ausência de rotações e nivelamento pelas cristas marginais. Sim, quero obter também esses detalhes. Eu estou seguindo uma hierarquia, uma avaliação lógica. A partir de uma vista oclusal, uma vista lateral e ainda de posterior para anterior. Primeiro, a relação entre os molares. A partir daí, os demais dentes anteriores aos molares. As relações oclusais. A partir daí, os contatos verticais, os contatos, todos terem contato. A inclinação dos dentes anteriores numa vista lateral, ou torque anterior, e um plano oclusal reto ou suave curva de Spee. Sim. Oclusão numa vista frontal, as inclinações médias distais dos dentes superiores, os dentes inferiores mais verticais que os superiores, linha média as coincidentes, torque posterior superior, torque posterior inferior e, sim, quero obter esses resultados. Função,
Já vimos alguns detalhes, mas repetindo, relação cêntrica coincidindo com contatos estáveis ou com a máxima intercuspidação, uma boa guia anterior pelos incisivos e em lateralidade guia pelos caninos. E mais um ponto, ATM saudável. ATM saudável. Sim, estabilidade, a manutenção da distância entre caninos inferiores, considero isso uma regra de ouro para a estabilidade dos resultados. A manutenção da forma do arco inferior, indivíduos não são iguais, vão ter faces mais largas ou faces mais estreitas. Manter ou verticalizar incisivos inferiores, claro que haverá exceções. Manter plano mandibular ou até fechar o plano mandibular nos casos de classe 2 para evidenciar aumento. Planejar a contenção inferior e planejar a contenção superior. Sim, considerações específicas do tratamento. Talvez a estabilidade de incisivos inferiores em longo prazo, uma ortodontia 11 décimos, ou seja, fazer leves sobrecorreções de alguns movimentos. Um exemplo, uma rotação, passar um pouquinho, não ficar no 9 décimos, ficar no 11 décimos. Se recidivar um pouquinho, vai chegar ao ponto ideal. Caso atípico incomum, colaboração do paciente e outras considerações do tratamento. Sim. E conclusões sobre o caso. Se foi um excelente tratamento, um bom tratamento, ou talvez não tão bom tratamento, e as razões de por que aconteceu isso. Isso serve como um feedback, como uma retroalimentação para os nossos futuros tratamentos. Prefiro esse aqui. Se estiverem interessados nessa checklist, tem um site, Ortodontia Sites UF, ele está disponível essa lista. Vocês podem clicar lá, vão fazer um download gratuitamente, e tem lá uma parte de considerações também, ou observações a serem preenchidas. Meus alunos preenchem isso, eu vou tomar um cafezinho e eles mesmos fazem a avaliação. Terceiro item. Vamos entrar em partes mais interessantes. Qual era o terceiro item? Aprimore a montagem do aparelho. Puxa vida, eu sou Nelson Murcha, por que eu tenho que aprimorar a montagem do aparelho? Qual é a razão desse procedimento? Eu considero que existem alguns locais muito críticos nas arcadas dentárias para a montagem do aparelho. Na minha opinião, quais são esses locais? Segundo molar superior. Outro é primeiro pré-molar inferior. Outro, entre segundo pré-superior e primeiro molar superior. Terceiros molares. E ainda de montar ou aprimorar essa montagem do aparelho de acordo com a maloclusão. Segundo molar superior. Acredito que muitos dos senhores já tiveram essa desagradável situação, ou seja, uma cúspide palatina de um segundo molar muito evidente, em prematuridade, abrindo a mordida após a inclusão dos segundos molares no aparelho. Como evitar isso? Como resolver esse problema? Ora, Yancey cita nessa frase de que a principal diferença entre a ciência e os outros métodos de descobrir a verdade é que a ciência consulta a natureza. Os outros métodos consultam autoridades. A questão toda é como consultar a natureza. Ora, observar a natureza. Vamos observar a natureza? Uma coleção de crânios com excelente relacionamento nessa parte lateral posterior. Quero chamar a atenção da relação do primeiro e segundo molar superior. Primeiro e segundo molar superior. A inclinação desses dentes, ou a relação primeiro e segundo molar. Essas relações, essas inclinações, essa posição de primeiro e segundo molar. Isso é a natureza. Mais 6 crânios. Vejam a posição de primeiro e segundo molar. Primeiro e segundo molar. Mais uma vez, a relação que existe entre primeiro e segundo molar. Isso é a natureza. Mais 18 crânios diferentes. Veja, agora eu passei uma linha reta para identificar essa relação do primeiro com o segundo molar. Deu para perceber? Sim, tem relações diferentes aí. Vejam a diferença que existe, a inclinação que existe. 20 casos. Estou mostrando em mais close, passando uma linha onde seriam os pontos de contato dos pré-molares, molares, e a diferença que existe para os segundos molares. Último caso, de crânios.
Estou passando uma linha pelas pontas das cúspides, uma excelente oclusão. Eu quero terminar meus casos com essa ótima relação. Qual é o problema? Vamos voltar a Engel, 1907. 1907. Vejam a relação de primeiro e segundo molar. Um crânio de ilustração pelo Engel, 1907. 2 crânios com ilustração de oclusão normal pelo Engel. A relação de primeiro e segundo molar. Como resolver então esse problema? A sugestão do Klontz, nesse artigo que eu estou mostrando a referência aí, é de que mantenha o dente na sua posição normal. Não mude, talvez tenha que mudar a inclinação. A inclinação é torque, então é controle de torque. Mas como regra seria, segundo os molares, na minha opinião, o bracket, o tubo, o mais oclusal possível. O mais oclusal possível e a partir daí controle de torque. Lembrar que isso é o início da curva de Spee, isso é a natureza, isso é o normal. Entre primeiro premolar inferior, esse é um caso transferido. Acredito que os senhores já tiveram essa situação desagradável, que aparentemente o aparelho está muito bem montado, porém há um espaço, a falta de contato entre primeiro pré e os demais dentes. Por que isso ocorre? Já vi situações em que usam elástico para aproximar esses dentes, mas se os arcos estão rígidos, não vai aproximar. Tem um outro problema aí. Como evitar esse problema? Se nós observarmos os casos de classe 2 sobre mordida exagerada, o que existe no arco inferior? Alguém dirá, uma curva de Spee acentuada. Quase, não é bem isso. O que existe é um degrau entre dentes posteriores e anteriores. Sim, isso representa uma ideia de curva de Spee acentuada, mas na realidade é um degrau. A oclusão está mais intensa na região dos pré-molares inferiores e é difícil vencer essa resistência nos casos de sobremordida exagerada. Qual é a solução, então? Veja um caso da natureza, uma ótima relação dos pré-molares, ótimo contato, e se nós formos observar mais detalhadamente a natureza, há um nível de pontas e custos dos dentes posteriores, pré-molares e molar, mais altos proporcionalmente ao canino inferior. Ou, em outras palavras, o pré-molar está ligeiramente mais alto do que o canino. Sim, essa é a relação da natureza. E em algumas situações, ou principalmente nos casos de sobremordida exagerada, eu prefiro já montar esse segmento posterior mais cervical, seguindo os prés e molares, mais cervical em relação a caninos. Nós vamos corrigir melhor a submordida e vamos ter contato melhor nessa área do primeiro premolar inferior. Isso que eu chamei a atenção de vocês. Regra, então, caso sobre mordida exagerada, bracket do primeiro premolar deverá estar mais cervical do que o canino. Ou vamos ter que fazer degraus, dobras nos arcos nessa região na finalização. Um outro ponto, que é do conhecimento dos senhores, acredito, é a relação, a diferença da altura de cúspides entre o segundo pré-superior e o primeiro molar superior. Essa situação. Acredito que os senhores também já tiveram essa situação desagradável de que na finalização tem um degrau entre segundo pré e primeiro molar. Segundo pré e primeiro molar. Como evitar esse problema? A natureza. Se nós observarmos mais atentamente um excelente nivelamento por pontos de contato, nivelamento das cristas marginais, a altura de cúspide do segundo pré é bem maior que a altura de cúspide mesial do primeiro molar. Em outras palavras, não é 0,25, não é meio, é praticamente 1 milímetro de diferença. Podem acreditar. Próximo a 1 milímetro. Veja as situações, tem alguma abrasão, mas mesmo assim dá para perceber excelentes relacionamentos, afirmo para os senhores, excelentes nivelamentos, cristas marginais, e uma diferença de praticamente 1 milímetro. Esse aqui com certeza tem uma diferença de 1 milímetro. Sim, meio milímetro a 1 milímetro. Ou paquerar as cristas marginais. Então, como um preceito, não é possível montar corretamente a partir da altura das cúspides. É necessário considerar as cristas marginais. Terceiros molares. O que fazer em relação aos terceiros molares? Boa pergunta, né? Bom, talvez em algumas situações os terceiros molares necessitam ser removidos, mas não é regra que eles tenham que ser removidos sempre. Essa paciente é uma dentista, protesista,
E, obviamente, ela não ficaria satisfeita se eu recomendasse as extrações de terceiros molares que estão rígidos, íntegros, sem nenhum problema. Ela tem uma classe 3. Qual é a solução? Tá bom. Ou extração dos terceiros molares, mas em pacientes adultos, incluir terceiros molares no tratamento. Ou todos os dentes, para evitar prematuridades, deslizes ou outros problemas funcionais. Estabilidade dos resultados. Sim, deu para avaliar essa situação, terceiros molares foram incluídos e o resultado obtido. E eu mostrei esse caso para vocês já, com 20 anos de acompanhamento, terceiros molares funcionando em contatos oclusais. Vou repetir, ela é uma protesista. Ela quer uma ótima função como resultado. Sim, incluir terceiros molares e controle de torque, como eu estou ilustrando aí. Brackets do Morelli são muito baratos. Substitua, muda, troca. De acordo com a maloclusão, sim, nos casos de mordida aberta, posicionar os acessórios anteriores mais cervicais, no sobremordida exagerada mais incisal, isso já vai reduzir em parte esses problemas. E existem outras situações. Vou mostrar duas aqui. Aprimore a montagem do aparelho de acordo com a maloclusão. Mordida aberta, montar o aparelho nos anteriores mais cervicais. Esse paciente tinha ido a um outro colega propôs colocar 4 mini implantes, colocar grade, pontas para diminuir ou controlar o hábito. O paciente falou assim, não quero saber nada disso. O que foi feito? Montagem de acordo com a maloclusão e pequenos desgastes de proximais dos anteriores para ter um pouquinho de alívio para a posição desses dentes. Repetindo, dentes mais cervical, aparelho montado mais cervical nos anteriores, em caso de mordida aberta. E o oposto em caso de submordida. Um ótimo sorriso depois da remoção do aparelho. Um outro exemplo dessa situação. Vou aumentar a imagem de frente. A queixa da paciente é esse desnível do plano oclusal superior. Como resolver isso? Óbvio que poderia ser resolvido com mini implantes ou mini placas. Veja a diferença de altura, de visualização de um lado em relação ao outro lado. Mas eu me considero um ortodontista moda antiga. Como resolver isso quando não existia mini implantes ou nem mini placas? Como resolver esse problema? Montar o aparelho de acordo com a maloclusão. Ou seja, no lado que está mais extruído, os acessórios foram colados mais incisais. E no lado que está mais intruído, foram colados mais cervicais. E numa progressão de arcos, inicialmente na Itai, até chegar a arcos retangulares, aço inoxidável, nós vamos ter um controle bem interessante desse nivelamento e a melhora dessa situação. O progresso do tratamento, aparelho que foi utilizado e o resultado obtido. Uma boa melhora, o paciente está muito contente e feliz. Vamos ao próximo, mais interessante. Quarto item, remonte o aparelho. De novo, por que eu, professor universitário, tenho que remontar o aparelho? Por quê? Por que isso? Vou mostrar alguns artigos. Vou passar rápido também esses artigos que eu considero muito interessantes para quem quer finalizar com excelência. Um deles é esse, um método de finalizar a oclusão. Rebecca Pollin cita nesse artigo uma frase, o artigo que eu gostaria de ter escrito. Vou aumentar e vou traduzir esse texto. Contudo, os resultados gerados pelos aparelhos pré-ajustados, não, por qualquer tipo de aparelho fixo, qualquer prescrição ou sem prescrição, estão limitados pela habilidade do ortodontista para montar adequadamente o aparelho e a capacidade de adaptação do aparelho selecionado para as variações individuais dos pacientes. Isso é profundo. Os pacientes não são iguais, as anatomias dentárias não são iguais, nós temos que entender isso. O que mais? Vou aumentar esse texto e vou traduzir para vocês ainda. O que é necessário fazer para ter sucesso, de acordo com essa autora, que eu concordo, que gostaria de ter escrito esse artigo? O ortodontista necessita remontar o aparelho ou fazer ajustes nos arcos para obter um excelente resultado de finalização. Concordo 100%. Por que nós temos que remontar? Um trabalho comparando a montagem do aparelho no centro da coroa clínica versus uma distância da borda incisal. Foi publicado em 2007, European Journal. A conclusão, a reposição de brackets será necessário para... Vou traduzir para vocês. Remontagem de brackets será necessário para ter tratamentos com resultados estáveis
seguir uma dessas duas técnicas. Já entendemos também que não é o centro da coroa e nem a distância da borda incisal. Um outro artigo, 99. A comparação da acurácia da montagem de Braxton, a técnica direta versus a indireta. Qual é melhor, direta ou indireta? Qual a conclusão desse trabalho? Vou traduzir para vocês. Nenhuma técnica resultou no posicionamento ideal dos Braxtons. A pergunta seria, por quê? Ora, se é o mesmo profissional que monta direta e indireta, ele leva o mesmo erro. É o mesmo indivíduo, é a mesma tendência de erro. Mais um trabalho, um RCT, um trabalho de mais alta evidência, montagem direta, montagem indireta. Um estudo prospectivo, isso aqui. Vou traduzir para vocês e aumentar aqui. Não houve diferença entre as médias de erros na montagem de Braxton pelo método direto ou indireto. Eu até diria que o indireto tem mais procedimentos. Se tiver um laboratório, alguém que faça, tudo bem, mas tem mais consumo de tempo para fazer isso até. Na boca talvez não, mas no laboratório com certeza. Computador, montagem direta de modelos digitais. Seus problemas acabaram? Qual é a conclusão desse trabalho? Que até tem uma leve conotação comercial. Estão fazendo um anúncio de um produto. Pode reduzir, mas não elimina. Pode reduzir a frequência e o número de dobras nos arcos e as consultas de remontagem, mas não elimina uma excelente finalização. Nós estamos discutindo aqui, nessa apresentação, a excelência. Eu quero chegar lá, no topo. Modelos digitais seguindo cristas marginais, que foi o que eu falei. E afinal, essa seria a solução então? Montagens que ignoram as convexidades das faces labiais e comprimento das coroas podem introduzir erros e levar a um pobre nivelamento das cristas ao final do tratamento. Ainda assim, não seria a solução. E a estrela de Boone? Ela seria a solução, então, utilizar isso aí para medir? Já comentei que não, nós temos que paquerar as cristas marginais. Mas esse trabalho feito por brasileiros, vou traduzir para vocês, os operadores estão propensos a falhar na colocação de acessórios ortodônticos com a estrela de Boone, apesar da experiência, tanto jovens como mais antigos, cometem também erros. Sim, tudo pode ser passível de erros. Senão não teria controle de qualidade. E vi fabricação de Braxton com excelente controle de qualidade. E é descartado que não está com excelente qualidade. Falhas ocorrem. Por que não nesses procedimentos? Quais são os nossos objetivos? Nosso objetivo é um perfeito alinhamento e nivelamento, começando pela base. E a grande pergunta então seria, montar em ótimas posições é garantia de um perfeito alinhamento e nivelamento? Eu juro que eu montei corretamente. Professor, vem aqui, me dá 10. Eu montei o aparelho correto. É garantia de um perfeito alinhamento e nivelamento? Em dentes desalinhados, a resposta é não. Em dentes que estão perfeitamente alinhados e nivelados, assim. Mas em dentes alinhados, a resposta, e desnivelados, a resposta é não. Por quê? 7, 8 razões por que não. A primeira é que sempre vai existir uma folga entre o fio e a canaleta, o slot. Os fios nunca vão ser exatamente, e até por uma questão técnica, os fios são ligeiramente menores que a dimensão vendida e as canaletas são ligeiramente maiores. Então, não existe essa precisão absoluta, normalmente. Segunda razão, diminuição das forças. Os arcos nunca vão fornecer o total da força que elas poderiam fornecer, porque existe uma resistência dos dentes, da função e do ligamento periodontal para chegar a esse ideal. Ora, os dentes não se movimentam com forças levíssimas, ou o final do arco. Ainda existe uma resistência. A função do ligamento é manter o dente no véolo. Mais uma razão, a aplicação das forças é longe do centro de resistência. Então vai ter algumas reações. Quarto, ação e reação. Ao nivelar dentes desnivelados, desalinhados, vai ter ações e reações. Por exemplo, numa vista oclusal, premolar, segundo premolar e canino vão ter um efeito de inclinação para labial e o primeiro pré-lingual, e vão causar desalinhamentos também. Ainda mais, variação na estrutura dentária, variações nas relações maxilomandibulares, recidiva e necessidade de sobrecorreção. Se estão interessados nesses detalhes, uma referência
é esse artigo, American Journal of Orthodontics, Dental Facial Orthopedics, 93, Crickmore e Koenig. Esses detalhes foram obtidos desse artigo. Um exemplo típico, característico de remontagem de aparelho. É um caso de ausência de laterais, os espaços foram fechados, um caso tratado pelos meus alunos. A partir daí o aparelho foi removido, o aluno vai fazer um recontorno dos caninos, dos centrais, remontar o aparelho e ficou um caso muito simples, tornou-se um caso muito simples. Como errar menos na montagem do aparelho, então? Eu diria que sim, o setup, tanto de forma tradicional, é uma forma de percebermos essas nuances anatômicas, essas variações anatômicas, e utilizar esses dados de um setup tradicional ou um setup virtual. Sim, também considero que vai ser um recurso bastante interessante montar em setups virtuais. Não é montagem em modelos digitais, em setups. E esse artigo 2020 fala exatamente disso. Um setup digital, transferindo do setup para o posicionador, e agora sim uma montagem direta, geralmente tem uma precisão maior. Ou seja, esse protocolo normalmente transferiu a posição planejada para a dentição do paciente com uma alta precisão. Vou repetir, alta, não é perfeito, alta precisão. Sim, alta precisão. Muito bem, vamos ao quinto. Estamos indo bem. Qual é o quinto item? Faça ajustes nos arcos. Droga, mas eu comprei o aparelho totalmente programado, ou eu comprei um aparelho que foi ventilado que não haveria necessidade de fazer dobras. Por que eu tenho que fazer dobras nos arcos? Eu já comprei o aparelho que não é necessário fazer isso. Por que eu tenho que fazer dobras nos arcos? Boa questão. Voltando àquele artigo que a Pollen publicou a respeito do método de finalizar a oclusão. Vamos voltar àquela frase, a frase do dia. Vou traduzir a frase. O ortodontista necessita remontar o aparelho. Tá bom, hoje eu não vou remontar o aparelho. Ou fazer ajuste nos arcos para obter um excelente resultado de finalização. Vou repetir pela segunda vez. Concordo 100% com essa frase. Ou remontar o aparelho, ou fazer ajuste nos arcos. Nesta ordem, sempre eu recomendaria fazer primeiro uma remontagem, talvez não precise mais fazer ajustes. Se não tiver muito afim de fazer a remontagem de algum bracket, então ajuste nos arcos. Por quê? Se vocês não estão interessados em fazer ajustes, existe uma empresa nos Estados Unidos, Sure Smile, vocês mandam a documentação para lá, eles vão mandar o aparelho que vocês quiserem, a prescrição que vocês quiserem, com os fios que vocês quiserem e até com dobras nesses fios que eles considerarem necessário. E afinal, então não precisa mais fazer dobras? O próprio ex-proprietário dessa empresa, o Dr. Rohit Sachdeva, ele já mudou de atividade, mas nesse artigo ele afirma que sim, dobras nos arcos são necessários para vencer certas resistências. Está ilustrado aí dos incisivos inferiores com as dobras nos arcos. Repetindo, vocês não precisam fazer, pode mandar para o laboratório da Sure Smile, o robô vai fazer essas dobras para vocês, mas é necessário alguém fazer as dobras. É quase impossível ter um resultado ideal sem alguma dobra. Um outro professor da Universidade de São Francisco, Califórnia, ele individualiza, ele usa diversas prescrições para montar o aparelho para evitar dobras. Então usa um Roth, depois um Andrews, depois um Leopoldino, mistura esses brackets para evitar qualquer problema. Deu para entender o que ele faz, né? Ele customiza, ele individualiza em diversos sistemas, mais, menos torque. E qual é a conclusão dele nesse trabalho? Vou traduzir para vocês. Como resultado, serão necessários menos ajustes, não elimina. Ele diminui a intensidade, diminui a necessidade, mas ele não ousa colocar a palavra elimina a necessidade de ajustes de torque, são demorados, com fios retangulares. Vai ter que fazer algum ajuste. Essa é a minha opinião. Mais uma pergunta interessante. Brex realmente apresenta as medidas informadas pelos fabricantes? Um trabalho de 2004 afirma que, vou traduzir, as canaletas slots são maiores que afirmado pelos fabricantes. O segundo trabalho, breaks testados são maiores
As canaletas, os slots testados, são maiores que aquelas informadas. Mais um terceiro trabalho, 2010. Conclusões. A informação fornecida pelos fabricantes não pode ser levada como uma garantia. Há um limite técnico. Está correto o que os fabricantes fazem, mas ela é ligeiramente mais folgado e os fios são ligeiramente mais finos. Podem conferir isso em todos os fabricantes. Mais um trabalho. Vou passar mais rápido isso aqui, vocês já estão entendendo que, traduzindo, as alturas dos slots são constantemente superdimensionadas. Um trabalho de 2020. A folga no torque é geralmente significativa e pode anular a maioria das prescrições utilizadas. Pode não ser a regra, mas vai ter exceções que será necessário individualizar. Um caso típico de que é necessário ou remontar o aparelho ou fazer dobras. Um caso transferido, vejo a situação da transferência, esse dia estou brincando. Eu não vou remontar o aparelho, vou fazer dobras. E fiz dobras. Vejo a intensidade das dobras para evitar uma remontagem do aparelho, melhorando a interpretação do canino, incisivos e assim por diante. Sim, vejam a anatomia da face vestibular desses primeiro e segundo molares. Não existe uma prescrição específica para essas variações. E nós sabemos que primeiros e segundos molares têm alta variação de forma. Ou esses detalhes aí, eu estou tentando compensar. Ou esse volume de anatomia vestibular dos caninos. Uma prescrição vai utilizar uma média. Nesse caso, eu vou ter que acentuar ou fazer dobras, ou aumentar a dimensão do slot de alguma forma para compensar isso. Resumindo essa partezinha, o quinto item, para finalizar com excelência, com qualquer tipo de bracket, qualquer tipo de prescrição, será necessário individualizar o aparelho, a montagem, remontar e realizar dobras. Essa é a minha opinião. Eu tive um grande amigo, colega de cursos no exterior, até cursos mais intensos e rápidos, Dr. Eric Dougherty, que ele escreveu um excelente editorial. Eu gostaria de repetir essa frase, essa parte desse editorial. Um bom ortodontista que conhece o básico, foi bem treinado, pode tratar bem com arame farpado, se necessário for. Um mal treinado ortodontista nunca tratará bem, mesmo com o mais sofisticado aparelho. Para mim, isso tem que ser pregado na parede de qualquer programa de pós-graduação. Sexto item. Observe a face, dentes e o sorriso, não o aparelho. Face. Sim, vou passar mais rápido, detalhes, já vimos. Um tratamento de classe 2 com alguma coisa considerada antiga, mas na minha opinião um excelente tratamento com extra-oral. E o resultado obtido, uma ótima estética, uma ótima relação de nariz, lábio superior, lábio inferior e mento. Um ótimo posicionamento do mento na face. Para melhorar essa posição foi usado um aparelho extra-oral tração oblíqua. Todo mundo chama alta, mas é oblíqua. Um high pull headgear, aquele do casquete na cabecinha. Ou em pacientes com retratamento, cirurgia ortognática ainda no final de tratamento, melhorando a face. Estou mostrando resultados de face com diversas abordagens. Com cirurgia, aí fica muito simples, né? Um ótimo resultado mostrando os meus objetivos do ponto de vista estético. Ou tratamentos com extrações, uma protrusão de lábios, uma melhora nesse posicionamento de lábios, uma relação adequada do nariz, lábio superior e mento. Um outro caso de extrações, gosto dessa relação, nariz, lábio superior, lábio inferior e mento. Podemos traçar linhas, planos, medidas e ter ótimos resultados. Oclusão. O que eu pretendo observar na oclusão? Uma vista oclusal, já comentei lá na lista de verificação, corretos pontos de contato, ausência de rotações e nivelamento das cristas marginais. Em outras palavras, um ótimo alinhamento e nivelamento. Com extrações, sem extrações, os objetivos são os mesmos. Corretos pontos de contato, mais uma vez, mostrando natureza, ausência de rotações e nivelamento das cristas. Uma vista oclusal, um contorno adequado dos dentes anteriores e superiores, que vai coincidir com o perfeito alinhamento das bordas e contatos incisais dos dentes inferiores. E isso continuando para os dentes posteriores e a famosa curva da oclusão. O superior passando pelo centro das fossas dos dentes posteriores e inferior pelas pontas das cúspides e bordas incisais, com arcos coordenados simétricos. A linha da oclusão,
alinhamento e nivelamento. Vista lateral, relação molar, de posterior para anterior. Voltando, esse é o meu objetivo em termos de relação molar. Cúspide dístolo vestibular entre primeiro e segundo molar. Isso é uma ilustração do livro do Engel. O Engel se referiu mais à cúspide mesovestibular, mas eu prefiro, como Andrews, focar ponto de vista cúspide dístolo vestibular. Alguns casos, vista lateral, cúspide dístolo vestibular entre primeiro e segundo molar. Esse é o meu objetivo. Cúspide dístolo vestibular entre primeiro e segundo molar. Com extrações, sem extrações, com extrações, mesmo objetivo, o mesmo objetivo. Casos com extrações, um pupurri aí, relação molar, relação molar, relação molar, o mesmo critério, o mesmo detalhe. Além do molar, os outros dentes, fazendo uma relação adequada, um dente, dois dentes, anterior e posterior. Sim, é esse o objetivo. O que mais? Um terceiro item, contatos, agora no sentido vertical numa vista lateral. Contatos em todos os dentes fazendo contato. Sim. O que mais? Torque anterior, a inclinação dos incisivos superiores. Principalmente os casos de classe 2, segunda divisão, uma inclinação adequada, um controle de torque adequado desses dentes, talvez uma prescrição diferente em fios mais justos, mas esse controle é fundamental para ter um resultado adequado. E ainda um quinto item nessa vista lateral, um plano oclusal reto ou suave curva de Spee. E vista anterior, o que nós pretendemos? Os superiores com inclinações mesodistais, central, lateral, canino, com uma progressão, de anterior para anteriores e superiores, e os inferiores de preferência mais verticais, quase verticais, eu até preferia. Eles têm uma leve inclinação para a linha média, mas se nós deixarmos mais verticais, o paciente não vai reclamar dos superiores. Se ficarem mais verticais, será mais estável, uma área maior de contato, menos consumo de espaço, maior estabilidade. Linha média coincidente com a face. Tá bom, um pequeno desvio, até 2 milímetros, os trabalhos mostram que não é perceptível, não compromete uma finalização. O que mais? Olhando de frente, a inclinação dos dentes posteriores e superiores. Andrews fala que eles devem ter a mesma inclinação, como na figura que está ilustrada aí, que os caninos e prés, mas os molares podem ter um pouquinho mais. Afinal, o que é esse pouquinho mais? Qual é esse pouquinho mais na inclinação bucolingual dos molares superiores? Quanto? Vou aumentar essa imagem para nós entendermos melhor. As cúspides vestibulares devem estar na mesma altura do que a cúspide lingual ou a vestibular 1 milímetro mais alta. Uma diferença de até 1 milímetro. A palatina está mais oclusal, a vestibular 0 ou até 1 milímetro mais alta. Por que isso? Isso caracteriza porque a palatina é cúspide cêntrica e nós vamos ter uma outra característica interessante aí que eu já vou comentar. E os posteriores? Vai haver uma progressão dessa inclinação das faces vestibulares numa vista frontal. E quanto de inclinação os molares terão que ter? Novamente, a cúspide vestibular deve estar ao mesmo nível da cúspide lingual ou até 1 milímetro mais alto. A variação é de 0 a 1. Essa é a inclinação correta. Isso vai caracterizar a curva de Wilson, a curva de compensação lateral, a desoclusão lateral. Sim, essa é a diferença, de 0 a 1. Esses detalhes de dentes também podem ser obtidos, a maior parte deles, desse trabalho que tem um acesso aberto do American Journal. Foi elaborado por diretores do Board Americano de Ortodontia. E sorriso, essa aula já foi até apresentada num outro evento da Morelli, mas eu vou fazer um resumo bem rápido. Observar dentes e o sorriso. Observar diretamente se dentes e sorrisos, como o Dr. Jackson está fazendo nessa imagem. E afinal, primeiro ponto, qual deve ser a exposição dos dentes em repouso? Esse trabalho mostra que é uma diminuição gradual com a idade, a exposição dos incisivos, com os homens apresentando um pouco menos de exposição que as mulheres.
Resumindo esse trabalho, eu diria que lábios em repouso, esse é o ponto de partida para análise, planejamento e de ótimos sorrisos. Dos 15 aos 30 anos, de 3 a 5 milímetros de exposição e repouso, é muito agradável, é muito agradável. Isso vai levar um ótimo sorriso nas demais considerações aí. Em termos de sorriso, basicamente, o arco do sorriso é fundamental. As bordas superiores devem acompanhar, devem estar paralelos ao contorno do lábio inferior. Fotos de sorrisos de alunos de graduação. Segundo, contorno gengival deve ser simétrico e paralelo ao contorno do lábio superior. Simétrico e paralelo ao contorno do lábio superior. Há laterais aí que não estão simétricos, acompanhando um contorno adequado em relação ao lábio superior. Na outra foto parece que já tem uma situação bem mais interessante. Em algumas situações, utilizamos até pessoas que têm mais relação com o público, alguns aparelhos linguais, mas não é a primeira escolha. A minha primeira escolha ainda é aparelhos fixos ou estéticos ou não vestibular. Outra questão é quanto de exposição gengival. Claro que a primeira situação é pouca exposição gengival, a segunda está muito próximo do normal, a terceira, imagem, excessivo. Essa revisão sistemática informa de que o valor ideal é por volta de 2,5 a 3, eu botaria até, e uma variação de 1,5 a 4 milímetros de exposição gengival. É um critério de jovialidade também. E aí nós temos a pergunta, a minha paciente tem uma exposição gengival bastante grande. O tratamento foi realizado, o tempo passou e já diminuiu a exposição gengival. 18 anos. 28 anos, diminuiu mais ainda. A pergunta a ser feita é, para que idade nós vamos tratar os nossos pacientes? A paciente agora com 35 anos de idade, a exposição gengival diminuiu mais ainda. E aí? Fazer cirurgia? Placas? Botox? Plástica periodontal? Pense nisso. Para que idade nós vamos tratar os nossos pacientes? A exposição dos incisivos deve estar em torno de 10, 11 milímetros nesse sorriso. Isso aí também é conhecido de todo ortodontista, forma, posição, tamanhos, proporções, inclinações, ponto de contato, a linha do sorriso, as ameias progredindo de anterior para posterior, contato aumentando de anterior para posterior, o conector onde aparenta conectar, diminuindo de anterior para posterior, papilas representando 40 a 50%, e 10, 11 milímetros de altura desse central aí, são medidas bem interessantes em termos de estética para o sorriso. Se quiserem alguma referência, esse trabalho do Sarver é bem interessante em relação a isso também. Proporções verticais, devemos observar esse sorriso numa variação, progressão de anterior para posterior. Diminuindo de anterior para posterior. Diminuindo de anterior para posterior. Também uma referência bastante interessante de trabalho do Brandão e a esposa, Brandão, e eu recomendo, publicado na Dental Press 2013. Sétimo item. Aprimore a oclusão funcional. O que quer dizer isso? Aprimorar a oclusão funcional. Eu estou com uma boa função. Vamos voltar aos nossos casos iniciais? Lembra desse caso? Extração de 4 premolares. Mostrei o caso 27 anos pós-tratamento. 27 anos pós-tratamento. O que eu pretendo? Contatos estáveis em relação cêntrica. Ou ausência de prematuridade, ou ausência de deslize, ou ausência de interferências. Contatos estáveis. Sim, o que mais? Uma boa guia incisal, uma guia anterior adequada, ou em movimentos protrusivos, os incisivos guiarem essa mandíbula. Em lateralidade, desoclusão pelos caninos. Desoclusão pelos caninos. Outro lado, desoclusão pelos caninos. Lembra o caso da protesista? De novo, contatos estáveis em relação cêntrica, uma boa guia anterior, desoclusão pelos anteriores, lateralidade guia pelos caninos, está repetitivo já até, né? Lateralidade do outro lado, desoclusão pelo canino. Mostrei o caso, 20 anos pós-tratamento, ótima estabilidade. Acredito que grande parte da estabilidade está relacionada à função, oclusão, gnatologia. A pergunta é, por que nós temos dente? Função. Lembra do caso cirúrgico? De novo, contatos estáveis, excêntrica, uma boa guia anterior, desoclusão pelos caninos em lateralidade, do outro lado, desoclusão pelos caninos.
Em lateroprotusão, desoclusão pelo canino, lateral, central. Lateroprotusão, desoclusão pelo central, lateral e canino. Aí já é sofisticar essa função, essa desoclusão. Mostrei o caso 23 anos pós-tratamento. Mostrei o caso de classe 2, segunda divisão, o resultado e a função. Relação cêntrica, contatos estáveis, uma boa guia anterior, uma boa guia incisal. O que mais? Boa guia pelos caninos. O que mais? Desoclusão pelo canino do lado mais crítico aí da maloclusão. Muito bem. E mostrei o caso 12 anos pós-tratamento e tenho certeza que ele continua muito bem, muito estável. Quase acabando, mas ainda resumindo, que nós queremos então nessa oclusão funcional também ATM saudável, sem sintomas. Oitavo item. Recontorne dentes anatomicamente. Pergunta: qual seria o preferido em concurso de sorriso? A ou B? Certeza que seria o B. Bordas e ameias incisais, bordas levemente convexas com ameias bem definidas. Sim, tratamento foi concluído, o aparelho foi removido. Volta. Vamos fazer um recontorno. E agora, qual que vocês preferem? A ou B? Certeza que é o B. Como é que foi feito isso? Um caso com bordas totalmente retas, bordas ligeiramente convexas, ameias definidas. Com certeza que também prefere o B. Final de tratamento, o aparelho foi removido, o recontorno das bordas e definição das ameias. Mais um caso, progresso de tratamento. Mais um caso, bordas arredondadas, ameias definidas, espaços triangulares eliminados. Idem. Como eu recomendo fazer isso? Explique ao paciente que vão fazer um recontorno das bordas, evite aquecimento, use baixa rotação, use pedras diamantadas ou discos, mas de preferência pedras. Olhe diretamente, como ilustrado na figura, polir com discos finos, e mulheres têm dentes mais arredondados que os homens. Primeiro, então, retificar as bordas e depois, então, definir mais as ameias e polir. Depois disso, ainda polir. Um outro detalhe são os espaços triangulares. Hoje em dia está na moda falar sobre a aceleração de tratamento ortodôntico. Eu faço ortodontia imediata. É brincadeira. A queixa do paciente nessa finalização é o espaço, concordo. Um leve polimento interproximal, espaço obtido, fechamento imediato. E o resultado obtido, e ao remover o aparelho, dei mais contraste na foto para ver uma ótima saúde periodontal. Também na oclusal, cristas muito salientes devem ser recontornadas para corrigir totalmente essa vergete. Idem a situação aqui de cristas muito evidentes, muito salientes. E vamos continuar tratando, eliminando essa vergete agora. A crista do lateral, muito evidente, um recontorno é recomendável. As pedrinhas, broquinhas, como essa crista, para ser eliminada, tem um contato mais adequado. Ou aquela crista muito volumosa do canino, e assim por diante. Ou essa pérola de esmalte na oclusal, um recontorno anatômico ajuda. Nono item. Planeje a contenção. Teria 3 situações: sem contenção, contenção temporária e contenção permanente. Sem contenção. Quais as situações que eu não uso contenção nenhuma? É um exemplo: mordida cruzada anterior. Mordida cruzada anterior. Caso tratado pelos meus alunos, ao final do tratamento, 15 anos, 6 anos após, 21 anos de idade, sem nenhuma contenção, arco inferior, nada foi utilizado. Uau! Qual é a característica? Mordida cruzada anterior. Também um caso tratado por alunos, mordida cruzada anterior, caso corrigido, 4 anos pós-tratamento, e de novo, sem nenhuma contenção. Qual é a referência para essa situação? Um trabalho de 1960, Richard Rydell, casos que não requerem nenhum tipo de contenção, mordidas cruzadas anteriores, desde que um bom transpasse vertical foi obtido. Contenção temporária,
Normalmente eu uso, em casos normais, uma contenção de canino a canino colado, um fio 0,27 e 28. Em casos de giro, retratamento, adultos, 0,20 colado em todos os dentes. Giros, retratamento, adultos, colado em todos os dentes. E adulto, paciente superior, uma placa de último dente a último dente, uma placa wraparound, que envolve do último dente ao último dente. E algumas situações como diastemas, ainda uma colagem desses incisivos. O que eu não recomendo é essa contenção dita chamada higiênica. Tenho visto muitos casos, tanto nas redes sociais como cursos, congressos, de problemas de movimentação dentária com esse tipo de contenção. Acredito que é muito difícil deixar passivo esses detalhes aí. Tem um colega meu no Rio, periodontista, que publicou até um livro sobre isso, recobrimento radicular, em função de tanto caso que tem aparecido com esse tipo de contenção. Pode ser que até tenha um problema técnico, mas a incidência de casos é muito alta. E tem trabalhos, o Dr. Adilson Ramos e colaboradores, mostrando que a contenção convencional tem mais vantagens ainda. E a contenção permanente? Estamos quase acabando. Um caso que iniciou o tratamento em 79, foi colada uma barra em 82, um controle em 98 e um controle em 2014. É possível deixar essa barra quase indefinidamente ou permanente? Tem um intervalo aqui de 32 anos com essa barra. Será que ela promoveu um defeito maior? Esse paciente não tem boa higiene, esse paciente não é cuidadoso. Vocês gostariam de conhecer esse paciente? Vou apresentá-los. Sou eu. Eu utilizei uma contenção e eu não utilizava uma boa higiene. Entreguei. Último item, estamos quase acabando. Vamos passar 2 minutinhos, talvez, aqui. Planeje a remoção do aparelho. Eu costumo colar a contenção uma consulta antes da remoção do aparelho. Hoje vamos remover o aparelho. Calado. Hoje vamos colar a contenção. Por que eu faço isso? Porque a contenção pode soltar. E em giros, a recidiva é muito rápida. O paciente pode ter uma recidiva muito rápida se soltar essa contenção imediatamente após a remoção do aparelho. Então eu quero ter certeza que a colagem está segura. Uma consulta antes, eu colo a contenção inferior. E até simplifica a remoção do aparelho com a contenção já colada. Talvez alguns elásticos para intercuspidar um pouquinho mais. Eu brigo para intercuspidar muito bem a região posterior e talvez falte um ajustezinho anterior nos meus casos. Então, um elástico vertical, sempre apoiado em ganchos nessa finalização, para evitar movimentos desses dentes, para um pequeno ajuste dessa oclusão. E também, nesse dia da remoção do aparelho, eu faço um leve recontorno anatômico. Seria um ajustezinho ligeiro da oclusão. E esses ajustes são necessários por várias razões. Devido a contatos prévios ao tratamento, ou devido à falta de contatos antes do tratamento de alguns dentes que nunca entraram em contato, nunca funcionaram até então, e genética, alteração de forma. Então, nessa consulta de remoção do aparelho, eu coloco um carbono entre os dentes e checo o contato. Nesse caso, o contato mais forte foi aquela danada cúspide palatina do segundo molar. Remova esse primeiro contato, esse contato mais forte. É amaciar essa oclusão, é ajustar. Isso vai dar um assentamento natural muito melhor. E eu removo todo o aparelho a partir daí, numa sessão só, para aproveitar esse ajuste desse espessamento periodontal para um encaixe melhor, uma intercuspitação melhor. Resumindo, o que nós falamos até agora? Defina seus objetivos, tenha uma lista de verificação, aprimore a montagem, remonte o aparelho, faça ajustes, observe face, dente e sorriso, aprimore a oclusão funcional, recontorne dentes anatomicamente, planeje a contenção e planeje a remoção do aparelho. Se quiserem uma referência, esse artigo me foi solicitado por essa revista Asian Pacific Orthodontic Society, acesso aberto, vocês podem acessar e está disponível. Vou contar para vocês, tem quase 10 mil acessos, 9.560 com certeza que tem, semana passada que eu vi. Conclusões? A pergunta é como chegar lá? Como ter sucesso na profissão? Como ter sucesso na ortodontia? Uma mensagem para levar para casa.
Qual é a chave do sucesso? Um resumo de tudo isso, a conclusão. Qual é? Defina seus objetivos. Estabeleça os objetivos, no caso, da vida ou do tratamento ortodôntico. Qual é o 2? Domine as bases, domine os fundamentos. Isso é imprescindível. Se tiver uma boa base, é que nem um atleta. Ele tem que voltar a aprender os fundamentos. Ele não sabe os fundamentos. É fundamentos. 3, como uma equipe, um time pode ser campeão. Treinamento, repetição, treinamento, repetição, treinamento, repetição, treinamento, repetição. E 4, vá ao consultório, vá à clínica, aplique o plano e o resultado disso tudo, na minha opinião, se chama o quê? O maior sucesso para todos vocês. Sucesso. O resumo de tudo isso é sucesso. Agradeço mais uma vez o convite da Morelli para participar dessa segunda maratona e eu só tenho a agradecer. Quiserem fazer algum contato por e-mail, por Instagram, no Facebook, meus endereços, ou estou como Nelson Murcha no Facebook e no Instagram, e meu e-mail, murchanelson@yahoo.com. Muito obrigado.